Vamos abrir a palavra de Deus? Evangelho segundo o profeta Daniel. E alguém me perguntou semana passada por que costumeiramente eu chamo o livro do profeta Daniel de Evangelho segundo Daniel. É uma maneira de lembrar que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Todos os livros do AT, bem como todos do NT, estão entrelaçados e caminham para frente e para trás, na direção da cruz de Cristo, a mensagem central das Escrituras. Por isso, então, eu uso a expressão o Evangelho segundo Daniel. E hoje, irmãos, nós vamos estudar o capítulo de número 6, certamente o mais conhecido do livro. E eu espero que, com a graça de Deus, sejamos muito abençoados pela palavra. Um jovem de nossa igreja recentemente fez o pedido do visto americano. E ao chegar no consulado, ele ficou extremamente preocupado e pensou consigo mesmo: eu preciso melhorar minha apresentação. Rapidamente ele decidiu por esconder o colar alternativo, por tirar os óculos coloridos e por dar uma tapinha ou um tapinha no cabelo, repaginando assim ligeiramente sua apresentação. Contudo, quando ele já estava diante do Senhor que o entrevistava, ele resolveu voltar atrás. Por alguma razão ou algo lhe passou na mente, ele decidiu bagunçar o cabelo, colocar os óculos coloridos outra vez e mostrar o colar alternativo, porque dentro dele, ele me disse depois, estava gritando: eu sou Edilson, e se Deus quiser, Ele vai me dar o visto para os Estados Unidos. Daniel nunca foi, obviamente, ao consulado americano. Mas isso não significa que o profeta viveu menos ou sob menos pressão na Babilônia. Por quase toda a vida que Deus lhe permitiu, Daniel habitou em uma terra estranha e distante de seus familiares. Contudo, por mais incrível que nos pareça, ele jamais cedeu às pressões da Babilônia. Porque, como o jovem da nossa igreja, ele pensava a todo tempo: Deus pode me salvar dos maiores perigos do cativeiro. É sobre isso que trata, basicamente, o capítulo de número 6 do Evangelho segundo Daniel. E para começar, queridos, nós vamos ler apenas o verso 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Vamos ao Senhor em oração. Deus, muito obrigado por esta tarde e pelo rico privilégio que temos de fazer este culto ao Senhor, de ter a Tua palavra em nossa língua mãe, e de agora, Deus, poder abri-la e pregá-la. Senhor, eu sei que, como Daniel, por vezes nos encontramos pressionados diante da Babilônia contemporânea. Por vezes, ó Deus, nos encolhemos de medo
não suportamos, cedemos, fracassamos. E em tempos tão conturbados da nossa nação, nós imploramos por poder do alto, a fim de que sejamos cristãos para a glória de Deus Pai. Assiste-nos, ó Espírito Santo de Deus, proclama Tua palavra de maneira poderosa e nos prepara para uma semana na Babilônia. De modo que vivamos, como disse Paulo, todas as coisas para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Estamos diante do evento mais conhecido do livro de Daniel. E para compreendê-lo melhor, nós precisamos fazer duas perguntas elucidativas, que podem esclarecer o cenário e a mensagem do capítulo. A primeira é: quem é Dario, o Medo, que tomou o império da Babilônia? Os historiadores não entram em consenso. Alguns deles, por exemplo, nos dizem que é praticamente impossível precisar a identidade de Dario, uma vez que não há registros históricos sobre esta pessoa na queda da Babilônia. Outros nos dizem que Daniel está apenas trocando os nomes. Dario é também Ciro, dizem eles. Ciro na Pérsia, Dario na Babilônia. Outros historiadores nos informam que muito provavelmente Dario entrou para a história da queda da Babilônia com outro nome, Gubaru, o comandante do exército de Ciro. Este homem está na história da queda da Babilônia, e foi ele que recebeu de Ciro poder para governar ou reinar a nova região conquistada pelos medos e pelos persas. Ainda assim, irmãos, nós não podemos precisar a real identidade de Dario, ao menos não aqui. O que podemos perceber é que os tempos estão mudando. O rei já não é mais Nabucodonosor, tampouco Belsazar. Agora, quem se assenta no trono da Babilônia é Dario. Não apenas os reis mudaram, o próprio império mudou. Ele não se chama mais Império da Babilônia. Ele é agora Império Medo-Persa. As coisas, portanto, mudaram. Os problemas para Daniel, contudo, continuam os mesmos. Como seus amigos que foram alvo de uma acusação que os lançou em uma fornalha ardente, Daniel será agora alvo de uma conspiração política que vai terminar por jogá-lo em uma cova cheia de leões famintos. E é aqui que surge a problemática do texto e, consequentemente, a mensagem. O que acabamos de ler, Dario se envolve com a salvação de Daniel. Ao saber da trama, ele quer inicialmente salvar Daniel, mas não consegue. E quando Daniel está sendo lançado à cova, ele sussurra uma leve oração, que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, o salve. Ao término do episódio mais conhecido do livro, o rei louva, adora o Deus de Daniel. E suas palavras são: Ele pode livrar e Ele somente pode salvar. Os políticos mudam
os reinos partidos também. Mas se somos cristãos, comprometidos com o reino de Deus, nós enfrentamos os mesmos problemas de sempre, irmãos. Porque há um choque. Há uma colisão entre o reino de Deus e o reino dos homens. E a pergunta que precisamos fazer à luz deste texto é: será que Deus ainda pode nos salvar diante dos perigos da Babilônia contemporânea onde vivemos? A resposta do texto é um sonoro sim. Graças a Deus, Ele pode nos salvar diante da Babilônia contemporânea. Mas quais são os perigos dos quais Deus pode nos salvar? Perigos que circundavam o profeta 600 anos antes de Cristo e que ainda nos cercam hoje, no século 21. De acordo com o que Daniel viveu, irmãos, neste capítulo, ele nos apresenta 3 valiosas respostas. Em primeiro lugar, Daniel nos diz que Deus pode nos salvar da corrupção da Babilônia. Mais atual impossível. Por incrível que nos pareça, Daniel ainda está vivo, irmãos. E por que nos parece incrível? Porque os reinos mudaram. E o costume da época era: o rei vencedor esmagava os súditos ou principais líderes do rei perdedor. Por incrível que nos pareça, por graça de Deus, Daniel foi poupado. Daniel ainda está trabalhando, mesmo encontrando-se em idade avançada, por volta de 75 anos, não houve aposentadoria para Daniel. Mais incrível ainda, irmãos, a esta altura do campeonato, em um reino diferente, sob o governo de um rei diferente, o profeta continua sendo promovido aos 75 anos. É o que o texto nos diz com os 3 primeiros versos do capítulo. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. 75 anos. Um judeu exilado não apenas continua vivo, ele continua trabalhando e sendo promovido por seu desempenho. E é óbvio que isso gera inquietação no coração dos demais líderes políticos. E o que é que eles fazem? Verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Qual é o problema aqui, irmãos? Não é simplesmente inveja. Certamente há um quê de inveja. Babilônios, medos e persas estão vendo a exaltação
de um judeu exilado. Há um quê de inveja, mas há muito mais. Porque eles estão preocupados com a nova ideia do rei. Porque se Daniel chegar ao topo da administração pública, não haverá mais corrupção. Pois foi por isso, inicialmente, que Dario instituiu sátrapas, pequenos governadores e supervisores entre eles. O texto diz no verso 2: assim ele fez para que o reino não sofresse perdas. Daniel governava ou liderava 40 homens. E dentro do seu grupo não havia desvios de dinheiro. Não havia desperdício de recursos. Não havia negligência com o trabalho. Não havia desonestidade com o dinheiro público. Ele os supervisionava meticulosamente. Logo, quando os outros ficam sabendo que o rei pretende colocar Daniel no governo do império inteiro, eles entram em parafusos. Se Daniel chegar ao topo, a nossa brincadeira suja termina. Porque ele vai fazer o trabalho de maneira correta. Ele vai nos denunciar para o rei. Nós vamos perder o dinheiro ilícito. Não teremos mais as casas de luxo. Não compraremos mais tudo o que queremos e provavelmente seremos lançados na cova, porque aquele era o lugar para eles. Contudo, eles nada encontram em Daniel, nada podem usar para acusar o profeta, ele é íntegro, fiel ao rei, honesto com o dinheiro do povo, e diligente com seu trabalho. Como não podem acusar Daniel, eles tramam um plano para comprar o rei Dario, irmãos. E o plano está nos versos 7 e 8. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei deve ter pensado algo do tipo: esta sugestão é excelente, porque todos os meus administradores concordaram. Há unanimidade entre eles. Prefeitos, sátrapas, conselheiros, supervisores, todos concordaram. Todos exceto um. Mas o rei não percebeu que Daniel não estava lá. Ele caiu na unanimidade. Caiu também na proposta da autoadoração, irmãos. Ele ouviu dos homens mais sábios e ricos do império: neste tempo de transição, você precisa ser adorado. Por 30 dias, você será o mediador entre os deuses e os homens. Dale Davis escreve:
Há algo viciante na ideia de se tornar o próprio Deus, mediador entre os céus e a terra, mesmo que a experiência dure apenas 30 dias. E é óbvio que ele se aproveitou da sugestão e manobrou politicamente, quem sabe pensando: precisamos de uma medida severa em tempos de transição. Os meus súditos da Babilônia precisam saber quem manda agora. O fato é que ele foi enganado, irmãos. O rei foi enganado pela corrupção, não apenas dos seus súditos, mas também do seu próprio coração. Será que você também já foi enganado? Como é que nós vivemos, irmãos, na nossa Babilônia? Igualmente tomada por corrupção. Ao nos dizer que Daniel continua trabalhando e sendo promovido em idade avançada, em um reino diferente, sob um governante novo, o texto bíblico está pregando aos cristãos de todas as gerações: não se desesperem, não cedam às pressões da corrupção. Deus sempre cuida de seu povo. Porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você. Nós não precisamos ceder à pressão da corrupção. Não precisamos tomar do governo, não precisamos tomar das pessoas para quem vendemos ou de quem compramos, irmãos. Quem cuida de você não é o governo, em última análise. Quem cuida de você não é a sua esperteza. Quem cuida do cristão é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Sendo assim, eu e você não precisamos entrar no jogo da corrupção, até porque é um engano. Qual é o engano? Qual é a mensagem da corrupção na prática? Ela nos promete: se tiverem mais, vocês serão mais felizes. Se tirarem mais, vocês serão mais poderosos. Se conseguirem mais, vocês terão mais segurança no futuro. Quem disse, irmãos, que a nossa segurança está no dinheiro? A nossa segurança está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. O nosso poder não é da terra nem material, irmãos, ele é do alto e é espiritual. A nossa felicidade não se resume ao número de bens que possuímos. A nossa grande alegria na vida se resume ao único bem que recebemos e jamais poderemos perder: salvação por meio de Cristo Jesus, que nos coloca para sempre sob a bênção e o cuidado do Pai. Ao nos colocar diante do trama dos políticos da Babilônia, o texto também está pregando: não idolatrem governos, partidos ou governantes. Eles vão falhar. Deus pode, como fez com Daniel, nos abençoar em tempos de transição política. Mas não podemos nos esquecer de um fato, irmãos. Se somos cristãos genuínos, o mundo, seu sistema e seus adoradores vão, por vezes, nos odiar. Foi Jesus quem disse: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.
Todavia vocês não são do mundo. Eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O nosso estilo de vida, o nosso compromisso com os valores do reino, entram em choque, colidem. E como não participamos ou não devemos participar dos jogos ou dos jogos mundanos, obviamente eles nos empurrarão, irmãos, para fora. Então, como vivemos nesta Babilônia contemporânea, Renan? Nós vivemos de acordo com a natureza ou identidade que recebemos do Senhor. Nós não somos da Babilônia, estamos nela. Como disse Pedro em sua carta, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa pátria é celestial, irmãos. Somos, como chama o Dr. Timothy Keller, estrangeiros residentes. E ele explica a expressão bíblica com as seguintes palavras: os estrangeiros residentes eram cidadãos de um país que residiam o tempo todo em outro. Sua lealdade principal era ao país de origem, que formava sua cultura, sua crença e sua prática. Ainda assim, os estrangeiros residentes participavam integralmente da vida do país onde residiam. Contudo, nem eram nativos, nem eram turistas. Não estavam enraizados de modo permanente, mas também não eram simples viajantes de passagem. Os estrangeiros residentes não eram totalmente da cidade dos homens, mas também não estavam apenas atravessando. Eram, por assim dizer, a cidade de Deus inserida na cidade dos homens, brilhando a luz do reino de Deus. É mentira do pregador da televisão. Nem tudo vai dar certo para você. Venha para Cristo, Ele tem um propósito, um plano maravilhoso para a sua vida. Isto é verdade, do ponto de vista da eternidade. Mas do ponto de vista da nossa Babilônia, pode ser uma escolha duríssima a ser feita. Porque se não somos mais do mundo, irmãos, não somos mais possuídos por Ele. Se pertencemos a Cristo, é porque estamos, por meio da santificação, expulsando a cada dia os valores do mundo, e isto vai gerar perseguição. Não seja ingênuo, cristão. Eles vão isolá-lo, por vezes, na faculdade. E vão pressioná-lo no trabalho, dificultando a sua subida aos lugares de influência. Porque não querem um cristão íntegro, desses que aparecem na TV, que estão no Congresso Nacional, pode vir, como dizemos por aqui, uma ruma. Não faz muita diferença, irmãos. Mas que o Senhor esteja levantando entre nós pessoas fiéis a Deus, honestas no trato com o dinheiro e diligentes no serviço para a glória de Deus.
Quais são os perigos dos quais Deus pode nos salvar? A propósito, irmãos, você acha que um cristão pode fazer política, ser um político? Obviamente, deve. É parte do nosso chamado também. Contudo, se for para fazer o que os outros fazem, vá procurar outra coisa para fazer. Se é para ganhar dinheiro como os outros, se é para participar de jogos como os outros, se é para tripudiar o nome do Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho como os outros, fique em casa, meu irmão. Mas se você está disposto a ficar mais pobre e não mais rico, porque você não vai participar, se está disposto a ser alvo das críticas e das perseguições na Câmara, na Assembleia, no Executivo, entre e esteja pronto a ser lançado numa cova por ser fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê políticos, líderes, para quem tenhamos a coragem de olhar e dizer: eu respeito, eu admiro, e que cristãos tomem esse espaço também, mas com compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Quais são os perigos dos quais Deus pode nos salvar? Segundo, queridos, de acordo com Daniel, Deus pode nos salvar da perseguição da Babilônia. O verso 9 registra: e Dario assinou o decreto, martelo batido. E de acordo com a lei dos medos e dos persas, nada pode ser revogado. Se estivesse nos sapatos de Daniel, o que você teria feito? Corrido para o rei, implorado aos seus pés, quem sabe procurado amigos ou fugido do perigo? Quem sabe você fosse um pragmático do século 21, bem, lei é lei, não se discute, está decidido, não vou orar, não vou buscar a Deus por 30 dias, Senhor, Tu vais me perdoar, mas eu não quero perder a cabeça. Daniel não correu para a corte de Dario, irmãos, ele correu para a corte do Senhor, e ele não parou de orar por causa do decreto, ele orou ainda mais para a glória de Deus Pai. É o que o verso 10 nos diz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. E neste curto verso, ele nos dá um tutorial sobre a disciplina da oração. Por onde ele começa, irmãos? O texto diz que ele procura um quarto, onde há janelas que apontam na direção de Jerusalém. Por quê? Superstição? Água sobre a televisão? Ou coisa do tipo? Não. João Calvino diz que trata-se de ajuda. Daniel está sendo ajudado pela lembrança de Jerusalém. Em tempos de dificuldade, nós precisamos de algo que nos lembre o que é mais importante. E Jerusalém é esta ajuda para o profeta. Ele está cumprindo a profecia de Salomão. No dia da inauguração do templo em Jerusalém, Salomão pediu ao Senhor antecipadamente pelos exilados. Quando os teus filhos estiverem espalhados pelas nações, Senhor,
e se voltarem na direção de Jerusalém, clamando por misericórdia, atenda-os. É óbvio que Deus poderia atender Daniel sem a direção de Jerusalém. Mas a direção de Jerusalém, a imagem, a figura, a lembrança, desperta o coração de Daniel para o que realmente importa, irmãos. Percebam também que a crise não o fez orar. Ele já orava. O mais impressionante não é que a crise o levou a orar, ele já orava. O mais interessante aqui é que a crise não o fez parar de orar. E este é o grande milagre, irmãos. Este é o grande milagre. Dale Davis comenta: os perigos que não vemos são maiores do que os que podemos ver. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, prendemos a respiração em expectativa. No entanto, se chegamos à cova, é porque a real batalha já foi travada. O grande milagre não é a preservação de Daniel na cova, é a perseverança de Daniel. Quando a Babilônia e o inferno estão unidos para separar as mãos, que se juntam para buscar a presença de Deus. Eis o milagre, irmãos. Nem a cova o fez parar de orar. Percebam também que quando ele orou a Deus, ele se ajoelhou. E notem comigo que ele não fez pedidos inicialmente. Ele pediu, Renan pediu. Verso 11 registra que ele pediu ajuda, mas não começou com petição. Sua oração começou com gratidão. E louvor. De joelhos. Não é a única posição da adoração ou da oração. Mas não se trata de mera formalidade. No caso de Daniel, é como se os joelhos falassem também, irmãos. É como se eles estivessem gritando: não vamos nos render ou adorar a Dario. Ainda que a nossa cabeça role, nos prostraremos somente diante do Senhor. Eis o que ele fez quando soube do decreto. E o rei, o que fez quando soube da trama, ele descobriu depois, posteriormente. De acordo com o verso que nós lemos, o rei ficou contrariado, verso 14, e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, hora marcada para lançá-lo à cova, fez o possível para livrá-lo. Não conseguiu, por quê? Porque os bondosos políticos corruptos da Babilônia apareceram. Verso 15. Lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Percebam que o rei até quer salvar Daniel. Mas como outro rei, 600 anos depois, ele voltou atrás, quando os seus interesses colidiram com o bem-estar de Daniel. Para não criar uma situação na região da Babilônia que pudesse incomodar o imperador, ele volta atrás. Para não ser chamado de fraco, político fraco, que voltou atrás em sua decisão, ele sacrifica Daniel. Para não criar um cisma
nos outros 120 sátrapas e supervisores, mesmo gostando de Daniel, o rei o lança na cova dos leões. É o que eles fazem, irmãos. E com isso Daniel está gritando: não confiem nos príncipes. Eles não são confiáveis. Certamente vão falhar com vocês. Por um tempo somos queridos, aplaudidos, abraçados. Mas de repente a coisa muda. E os mesmos homens que nos prometiam, que nos aplaudiam, que nos levavam a restaurantes e que nos abriam portas, somem. Os interesses deles entraram em choque com o nosso bem-estar. Vocês acham que eles vão escolher o quê? O salmista escreve: não confiem em príncipes, meros mortais, incapazes de salvar. Qual é a alternativa, cristão? O mesmo salmista canta: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Não é o que Daniel está fazendo na prática, irmãos. Ele não pode confiar no rei, mas ele pode confiar no rei. E é por isso que ele busca o Senhor, antes mesmo de buscar os príncipes da terra. E isso ele o faz através da oração. E se apresenta como um modelo a ser copiado. Como você começa a sua oração? Sem Bíblia, sem antes ler a palavra, naturalmente nós começamos por nós mesmos. Faça o teste. Ore e depois leia. Você muito provavelmente vai pedir por seus problemas, sua família, suas situações. Coração egoísta nós temos. Batemos os joelhos no chão e nos lembramos imediatamente do próximo. Só do próximo de casa. Do filho, da filha, do marido, da esposa. Pouco lembramos do Senhor, irmãos, a não ser como o nosso servo. Mas percebam que Daniel não começa com petição. Ele começa com gratidão. Ele não começa no plano horizontal, ele começa na vertical, da mesma forma como Jesus nos ensinou a orar. A oração de Daniel e a oração de Jesus, ambas, são teocêntricas. Não começam como os homens, não começam com as nossas petições, começam com a glória de Deus. Pai nosso que está nos céus, bendito seja o teu nome, ou santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Percebem a ordem? É o que Daniel está fazendo quando se lembra de Jerusalém, irmãos. Eis um teste para a sua espiritualidade hoje. Sua oração é mais cheia de petição ou de gratidão? Que o Senhor nos liberte da ansiedade mundana pelas coisas. E que Ele nos batize com gratidão. Não temos tudo o que gostaríamos de ter. E talvez estejamos vivendo dias difíceis. Mas há tanto para agradecer, irmãos. E as respostas devemos esperá-las. E os pedidos devemos fazê-los, mas não
podemos priorizá-los, irmãos. O pastor presbiteriano Eugene Peterson tem uma frase sobre oração que é muito, muito abençoadora. Ele pergunta qual é a melhor parte da oração. E ele responde, não é o pedido, não é a resposta. A melhor parte da oração é a oração. Porque ela nos coloca face a face com o Rei da Glória. Não comece por seus pedidos, você vai fazê-los depois. Mas talvez nem precise. Comece com Deus. Comece com a glória dEle, a beleza dEle, a majestade dEle, os feitos dEle, a cruz dEle, o evangelho dEle. Sature o seu coração com a glória de Deus. E se puder, o faça de joelhos. Eu sei que a oração de joelhos não é a única oração. Mas esta posição nos ajuda a lembrar da nossa real posição diante dEle. Os joelhos na Bíblia têm futuro. Em breve, todos eles se prostrarão e reconhecerão que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se vamos fazê-lo no futuro, por que não praticar agora? Não ordenamos, não mandamos, não exigimos, não manipulamos, humildemente nos dobramos e abrimos as mãos para receber as generosas dádivas do nosso Deus. Por fim, queridos, Deus pode nos salvar do perigo da corrupção, que Ele o faça para a glória do seu nome. Deus pode nos salvar do perigo da perseguição. E, por fim, Ele pode nos salvar da destruição completa da Babilônia. O rei Dario dá as ordens. Seus súditos as cumprem imediatamente. Lançam Daniel à cova, voltam para casa e provavelmente dormiram uma boa noite de sono. O rei, no entanto, não tem a mesma sorte. Pois o verso 18 registra, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Consciência atribulada, o profeta ainda estava diante dos seus olhos. É por isso que diz o verso 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Contrariando todas as expectativas e revelando calma no lugar da aflição. O profeta fala pela primeira e única vez no texto. Pouco, mas extremamente abençoador. Versos 21 e 22, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Percebam o contraste, irmãos. O rei está em um palácio, mas não consegue dormir. Daniel está na cova, mas revela paz. O rei está cercado por boa comida, boa bebida e boa diversão, mas sua alma está aflita. Daniel, ao contrário, está na cova dos leões, mas seu coração está tranquilo. Por quê, irmãos? Porque naquela noite, o melhor lugar da Babilônia não era o palácio, era a cova. Porque Deus estava lá e não no palácio. Stuart Olliott escreve: naquela noite, Satanás não incomodou Daniel, porque este lhe havia resistido. Daniel teve a companhia do próprio Senhor, o anjo do Senhor que guiou Jacó do início ao fim de sua longa vida. O anjo do Senhor que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha em chamas. Este mesmo anjo abençoou Daniel, ficando ao seu lado durante a noite. Aquele que, anos depois, mostraria sua autoridade sobre os ventos e as ondas do mar, naquela noite demonstrou sua autoridade sobre os leões, ao restringir todos os seus instintos naturais, a fim de não matarem brutalmente a vítima que lhes foi apresentada. Glória a Deus. Ao ver o milagre, irmãos, o rei, diz o verso 23, muito se alegrou. Ao ver o milagre, o rei sentencia os inimigos de Daniel à cova. Ao ver o milagre, ainda que de maneira incompleta, Dario ergue suas mãos aos céus e louva o Deus de Daniel, dizendo: só Ele pode salvar, só Ele pôde livrar Daniel da cova dos leões. Mas não deixemos de perceber o último verso do nosso capítulo. Antes de passar do passado para o futuro do povo de Deus, deixar a sessão narrativa para adentrar a sessão profética, o texto nos dá este último verso como se estivesse resumindo a vida inteira de Daniel na Babilônia. Assim, Deus prosperou, ou Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Jamais voltou a Jerusalém. Viveu 70 anos no cativeiro da Babilônia, irmãos. Metaforicamente dentro de uma cova, com leões piores. Mas Deus o preservou, o guardou, o salvou da destruição da Babilônia. Esta parte final levanta diante de nós dois temas muito importantes: confiança e sofrimento. Comecemos com a confiança. Onde está a sua? O rei está aflito e perturbado, mesmo tendo à sua disposição todas as riquezas e diversões do império, irmãos. Daniel, ao contrário, está calmo, mesmo dentro de uma cova com leões famintos. Por quê?
Porque Deus estava com ele. Porque aos olhos de Deus, Daniel foi achado inocente. Prosperidade não garante felicidade. Sonhos realizados não garantem realização interior. Verdadeira riqueza, irmãos, não é conquistar tudo o que queremos ao longo da vida. Verdadeira riqueza é ter a certeza de que Deus estará conosco no alto do monte, mas também no profundo de uma cova ao longo da vida. Realização verdadeira, alegria interior, não é realizar todos os sonhos ou conquistar todos os desejos que temos. É saber, irmãos, que conquistando ou não, alcançando ou não, aos olhos de Deus, por causa de Cristo, nós fomos declarados inocentes ou aprovados. Podemos não ser aprovados por todas as pessoas que nos cercam. Podemos, por vezes, ser desaprovados injustamente, como foi ele. E podemos ser justamente por causa dos nossos pecados, irmãos. Mas diante de Deus, nós estamos livres da tirania da aprovação. Por isso o autor da carta aos Hebreus escreve: todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Nós estamos livres da tirania mundana da aprovação. Não tem quem a suporte, não tem quem consiga suportá-la durante muito tempo. Nós não somos aprovados durante toda a vida e por todas as pessoas. Imagine esta situação replicada na presença de Deus. Se dependêssemos das nossas obras, se dependêssemos da nossa fé oscilante, se dependêssemos do nosso exercício religioso, estaríamos perdidos, irmãos. Ainda bem que na presença de Deus, ao menos, podemos descansar, porque nós fomos aprovados por causa de Cristo Jesus. O que nos cabe? Se esforcem para entrar no descanso pelas portas do Evangelho. Apropriem-se manhã após manhã do descanso espiritual que resulta em descanso existencial na presença de Deus. Praticamente, como é que funciona? As pessoas não vão aprovar você. Por vezes você será desaprovado e isto vai gerar tristeza no seu coração. Lembre-se do Evangelho. Nós não dependemos mais da aprovação dos homens. Por causa de Cristo, fomos aprovados por Deus para sempre. Eu e você ainda estamos em processo de santificação, por isso pecaremos amanhã. E o inimigo vai se utilizar dos nossos lapsos para nos enganar, nos empurrando para longe de Deus, como que dizendo: vocês não merecem. Mas quem disse que merecemos mesmo, irmãos? Não merecemos, mas podemos descansar até depois dos pecados, embora tristes.
Porque o nosso status diante de Deus não muda mais. Ele não depende das minhas obras. Ele depende da única e definitiva obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que o texto nos fala sobre o sofrimento? Será que sempre escaparemos da cova dos leões? Será que sempre, ao final das aflições, vamos prosperar como Daniel prosperou na Babilônia? Se este é o ensino deste texto, o que diremos diante dos milhares de cristãos que morreram lançados às mesmas feras? Se este é o ensino desse texto, o que vamos dizer aos cristãos moribundos que estão nos hospitais à espera da carruagem celestial? Daniel 6 não é um modelo de salvação circunstancial, irmãos. Ele é uma foto da salvação futura e plena do reino de Deus. Ah, Renan, você está dizendo que Deus não pode nos salvar circunstancialmente? Não, Ele pode. Eu só não sei se Ele vai. Não tenho como garantir. E mesmo quando faz, Deus não está pensando em primeiro lugar no nosso bem-estar humano, material, passageiro. Quando Ele o faz, quando Ele nos livra de uma doença, quando Ele nos livra de uma situação difícil, quando Ele nos abençoa com algo sobrenatural, Ele está fazendo pensando no nosso bem-estar espiritual. É como se o reino futuro estivesse invadindo o reino presente, não a fim de resolver todas as coisas como gostaríamos, mas a fim de nos lembrar que no amanhã há algo muito melhor para a igreja de Cristo. Em breve, todos os sofrimentos vão desaparecer. E até os piores reis da terra se curvarão diante daquele que reina para sempre no trono do Pai. E como é que eu estou tão certo disso? Porque você deve sair daqui encorajado por esta mensagem. O capítulo 6 de Daniel, como todos os outros capítulos da Bíblia, irmãos, está aqui para nos apontar para a grandiosa obra de Deus, salvação. E aqui, o autor sagrado, a partir do seu próprio exemplo, obviamente sem compreender tudo que estava no futuro, aponta, ilustra a salvação de Deus diante da destruição eterna. Há semelhanças e diferenças entre Daniel e Jesus Cristo. Como Daniel, por exemplo, Jesus foi acusado injustamente, irmãos. Como Daniel, Jesus esteve diante de um rei que, podendo salvá-lo, escolheu não fazê-lo, por seus interesses pessoais. Como Daniel, Jesus foi condenado a uma morte cruel e depois foi jogado em uma cova que também foi selada pelo poder público. Terminam as semelhanças. Diferentemente de Daniel, Jesus não teve a assistência dos anjos quando esteve na cova do Calvário. Mesmo sendo inocente, perfeitamente inocente, ele não foi poupado da morte como Daniel. Ele foi deixado para morrer. Mas por obra do poder de Deus, ao terceiro dia ele ressurgiu.
E diferentemente de Daniel, quando voltou da cova, ele não estava mais sozinho. Com seu precioso e puro sangue derramado diante do Deus justo, Jesus comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações para a glória de Deus Pai. Não sei se Ele vai livrá-lo do câncer. Não posso prometer que Ele vai salvá-lo do problema circunstancial no qual você está hoje. O que posso prometer é melhor. Porque Deus não salvou Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dele. Ele pode salvar você da destruição eterna que virá sobre a humanidade. Corra para Ele. Se esconda nele para a glória de Deus Pai. Daniel, como disse no início, jamais cedeu às pressões. Quando o jovem decidiu não se permitir babilonizar por Nabucodonosor. Quando o adulto escolheu falar a verdade, ainda que correndo perigo. E agora, mesmo em idade avançada, ele resolveu, irmãos, não abandonar o Senhor, sabendo que isto poderia lhe custar a vida. Esta mensagem pode nos causar algum constrangimento e gerar algum desânimo no nosso coração. Porque quando fazemos a comparação, por vezes não somos tão parecidos. Não podemos dizer que somos completamente íntegros e que jamais cedemos às pressões da corrupção. Não temos uma vida regular de oração como este homem. E também não confiamos no Senhor todas as vezes, em todas as covas, como Ele. E se você entende a mensagem assim, seja como Daniel e você será salvo, você sai daqui perturbado. Porque se depender de nós, estaremos perdidos. Por isso eu quero terminar a mensagem convidando o louvor aqui à frente, com duas breves exortações. A primeira delas, não ouse ser outra pessoa diante de Deus, você não precisa. Você não é aceito porque se parece com Daniel. Devemos buscar semelhança. Nós somos aceitos por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ponto, irmãos. Sendo assim, não ouse ser outra pessoa, não ouse ser fariseu, não ouse ser religioso. Afaste-se disso. Seja verdadeiro, transparente e abra o coração hoje na presença do Senhor. A partir desta, eu faço outra. Não ouse não ousar. E a expressão vem do livro infantil de Nárnia, quando o grande leão Aslan, figura que representa Cristo, se encontra com um cavalo perdido, medroso e envergonhado. Ao se deparar com o leão, ou ao dar de cara com o leão, o cavalo refuga e tenta fugir da presença do leão por não se sentir apto, adequado para o encontro. Mas antes que ele pudesse se distanciar, o grande leão lhe diz: meu filho, aproxime-se, não tenha medo, venha para perto, não ouse, não ousar, toque-me. Foi o que Jesus disse a Tomé, irmãos, quando ele estava também assustado e se encontrava fraco na fé. É o que Jesus está dizendo a você. É o que Ele está dizendo ao meu coração.
Não precisamos ser exatamente como Daniel. Precisamos confiar no Deus de Daniel. Não precisamos ser perfeitos. Não vamos conseguir. Precisamos confiar no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não ouse, não ousar se aproximar dele nesta tarde. Vamos nos colocar de pé e adorar ao Senhor?